Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora aqui à nossa segunda aula de gestão ambiental, certo? Recapitulando um pouco sobre a primeira aula, a gente já havia comentado, né, sobre os conceitos relacionados com gestão ambiental. Havíamos comentado sobre os primeiros impactos ambientais que ocorreram desde o período da pré-história até mais ou menos a metade do século XX, principalmente no período onde teve a primeira, a segunda revolução industrial, que foram marcos precursores para prejudicar o meio ambiente. E agora vamos dar continuidade falando sobre a década de 70, né? Ou seja, foi a década que ocorreu uma conscientização populacional contra os governos em relação às questões ambientais. Então, em 1972, o Clube de Roma publicou um relatório denominado Limite de Crescimento, no qual previu um desastre a médio prazo da Terra com a escassez catastrófica dos recursos naturais, a níveis perigosos de contaminação a um prazo de 100 anos. Ou seja, se o homem não tomasse nenhuma providência em relação às questões ambientais, né, ou seja, observar como o homem está prejudicando e propor melhorias ou planos ou controle em relação à utilização dos recursos naturais, o prazo do planeta seria no máximo a 100 anos. Ou seja, o alimento entraria em escassez e o crescimento populacional ia continuar. Ou seja, ia ter uma muito alta diferença entre o crescimento populacional e a escassez de alimento, certo? E então isso entraria em colapso. Então, dentro desse limite de crescimento publicado no Clube de Roma, que foi uma reunião de alguns representantes de cada país, tem assim: se mantiverem as atuais tendências de crescimento da população mundial, industrialização, contaminação ambiental, produção de alimentos e esgotamento dos recursos, este planeta alcançará os limites de seu crescimento no curso dos próximos 100 anos. Ou seja, o resultado mais provável será um súbito e incontrolável declínio tanto da população como da capacidade industrial, certo? Então a gente pode observar aqui nesse gráfico justamente isso que a gente acabou de ler. Ou seja, mais ou menos aqui entre 2015, né, se o homem não tomasse nenhuma providência, se até hoje a gente ainda tivesse o pensamento que não se preocupe, deixa o planeta como está, nós já iríamos entrar em colapso. Ou seja, o crescimento populacional ia aumentar, que é essa seta vermelha, e os recursos naturais iriam baixar. Consequentemente, essa linha tracejada aqui longa é alimentos, e a capacidade industrial também iria baixar, ou seja, menos recursos naturais para o homem trabalhar para ter seu processo ou seu produto, certo? Então o documento, embora sendo criticado, é considerado alarmista por muitos, ou seja, porque conseguiu chamar a atenção, né? Ou seja, conseguiu atingir o seu objetivo, influenciando não apenas a opinião pública, mas sobretudo muitos governos e organizações internacionais. Ou seja, o relatório indicava um caminho a percorrer baseado na busca, certo? Então, como a gente acabou de observar. Então, muitas linhas de documento apresentaram semelhança ao contexto do relatório da Comissão de Brundtland da ONU, com aqueles que apontam que a sociedade equilibrada terá que examinar as alternativas criadas em uma terra finita, ou seja, sabemos que a terra é limitada. Então, é importante que tenha um controle da utilização dos recursos naturais para que próximas gerações utilizem, ou seja, o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, levando em consideração não somente os valores humanos atuais, mas também as gerações futuras, certo? Então, o maior mérito do documento se encontra principalmente no fato de proporcionar a ocorrência de um processo de debates contínuos e culminaram na apresentação de novas propostas de desenvolvimento e contemplava os limites impostos pela possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, certo? Então, foi muito importante esse relatório, limite de crescimento, justamente com o relatório da ONU, que é a Comissão de Brundtland, que foi justamente alertando o mundo
pois se continuar com esse comportamento de utilizar os recursos naturais de forma incontrolável, o planeta já estava com a data limite de extinção, ou seja, o planeta ia entrar em colapso. Então houve então a primeira reunião, pessoal, vocês podem observar nessa imagem. Foi justamente a de Estocolmo em 1972, certo? Onde reuniu cada representante de cada país, certo? Foi feito lá na Suécia, essa reunião. Ou seja, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que teve como resultado a declaração de um plano de ação. E o que caracterizou esse plano de ação? Foi 109 recomendações para que todo o planeta, para que todo o país seguisse visando o controle desses recursos naturais e proporcionando o que? Menos degradação ambiental. Então, os países desenvolvidos compareceram com proposta de limitações do desenvolvimento econômico para os países subdesenvolvidos, certo? Ou seja, teve esse debate, justificadas em função da necessidade de preservar os recursos naturais existentes. Ou seja, como os países subdesenvolvidos estavam em crescimento industrial, os países desenvolvidos falaram, não, vocês têm que também moderar na utilização dos recursos naturais. E os países subdesenvolvidos não aceitaram, porque eles falaram, vocês já fizeram maior degradação ambiental e agora vocês querem limitar a gente. Então teve esse debate nesse período. Então, os países do terceiro mundo adotaram uma postura defensiva, argumentando que a questão ambiental encobria, na verdade, uma ação das grandes potências para conter a expansão do parque industrial dos países em via de desenvolvimento, certo? Então, durante a conferência, surgiu o aparecimento de dois eixos do sistema internacional, certo? Que são justamente o leste e o oeste, onde no leste era o comunismo, enquanto no oeste era o capitalismo, ou seja, no oriente era comunismo e no ocidente era capitalismo, certo? E surgiu também o norte e sul, que é uma nova divisão baseada na oposição entre os países ricos do norte e os pobres do sul. Então esses eventos contribuíram para que estabelecesse preocupações normativas institucionais, tanto no âmbito da ONU quanto dos estados, de criação de ministérios, agências e outras organizações governamentais. Ou seja, foi obrigado que todos os países adotassem, né, ministérios, agências e organizações governamentais relacionadas à questão ambiental. Então, outro mérito da conferência foi o de lançar as bases para a abordagem dos problemas ambientais, numa ótica global de desenvolvimento, os primeiros passos que viriam a circunscrever e mais tarde os conceitos de desenvolvimento sustentável. Foi justamente na PNUMA, né? Foi um outro evento criado, né, visando justamente esse controle dos recursos naturais, visando sempre desenvolvimento sustentável, né? Como a gente sabe, desenvolvimento sustentável, né, é a utilização controlada dos recursos naturais para que futuras gerações também utilizem esses recursos naturais, certo? Então, essa PNUMA foi um programa das Nações Unidas sobre o meio ambiente, encarregado de quê? De monitorar o avanço dos problemas ambientais no mundo. Então, eles que ficaram responsáveis por fazer fiscalização, licitação e verificar quais países membros estão seguindo as listas, as recomendações que foram feitas no plano de ação lá no Estocolmo em 1972. Então, no final de 1962, pessoal, também teve a Assembleia Geral da ONU, que adotou o 15 de dezembro a Resolução 2907, pela qual se aprovava a criação de um programa internacional para a salvaguarda do meio ambiente. Então, o canadense Maurice Strong, que havia desempenhado o cargo de secretário-geral da Conferência de Estocolmo, decidiu-se que a sede da PNUMA seria em Nairobi, no Quênia, para favorecer
uma maior participação do que dos países em desenvolvimento, certo? Então foi justamente lá na África, né, justamente para despertar, né, que esses países de desenvolvimento subdesenvolvidos estavam em crescimento. Então, pelo fato de estarem em crescimento, eles iriam o quê? Utilizar muitos recursos naturais. Então, ele botou a sede ali justamente para o pessoal ter conscientização e utilizar os recursos naturais de forma controlada, ou seja, relacionado com o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, também surgiram várias conferências, várias reuniões durante esse período da década de 70, como a gente já havia até comentado no início. A década de 70 foi a década que o homem mesmo despertou em relação aos problemas ambientais que o mundo estava sofrendo. Agora, em relação à década de 80, né, teve em 1983 a Assembleia Geral da ONU, como um reflexo do aumento crescente das preocupações ambientais. Então, criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, certo? Presidida pela Helen Brundtland, com o objetivo de examinar as relações entre o meio ambiente e desenvolvimento e apresentar propostas viáveis para ter essa ótima interação entre o meio ambiente e desenvolvimento, certo? Então, ela propôs uma agenda global para a mudança, que é justamente medidas visando essa interligação, ou seja, propôs estratégias ambientais que viabilizem o desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000. Recomendar formas de cooperação na área ambiental entre os países em desenvolvimento e entre os países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social, que os levem a atingir os objetivos comuns considerados as interrelações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento. Encontrar meios e maneiras para que a comunidade internacional possa lidar mais eficientemente com as preocupações ambientais e também contribuir com a definição de noções comuns relativas às questões ambientais de longo prazo e os esforços necessários. Bem, pessoal, então também teve o informe de Brundtland, né, que foi a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada como Nosso Futuro, 1987, onde vincula estreitamente a economia e a ecologia, formalizando o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, é um elo que tinha que estar inteiramente interligado, ou seja, a economia justamente com a ecologia. Então, esse documento foi referência e base importante para os debates que aconteceram na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi considerada a CNUMAD, que foi justamente a ECO 92, lá no Rio de Janeiro, onde se popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável e que foi a reunião, essa conferência teve 179 países e foi uma reunião que ocorreu em 14 dias. Então, ocorreu no final do século XX, o meio ambiente ocupava um patamar privilegiado sobre a agenda global, tendo se tornado o assunto mais obrigatório nos inúmeros encontros internacionais. Ou seja, se tivesse um encontro relacionado à indústria, se tivesse um encontro relacionado à saúde, se tivesse um encontro relacionado à segurança do trabalho, tudo isso tinha que ter uma parte interligada com as questões ambientais, certo? Então, conforme a CUNMAD, que foi a Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorreu 20 anos após a Conferência de Estocolmo, ou seja, a de Estocolmo foi em 1972, já a ECO 92 foi no ano de 1992, por isso que tem essa diferença de 20 anos. Então, concentrou-se em identificar as políticas que geraram os efeitos ambientais negativos, ou seja, teve pouca intervenção humana em relação a degradar menos o meio ambiente durante esses 20 anos. Então, a proteção ambiental constitui parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerado isolado deste, certo? Então, o meio ambiente e desenvolvimento são duas faces da mesma moeda com o nome próprio, ou seja, o desenvolvimento sustentável não constitui um problema técnico, mas social e político, certo? Então, é importante que empresas,
ou a própria população tenha em mente, né, que vamos utilizar os recursos naturais de forma controlada para que nossos filhos e netos futuramente reutilizem também esse tipo de produto que nós estamos utilizando agora, certo? Então, pessoal, aqui só para, como nosso tempo já está esgotando, foi abordado na sala isso, né? Foi comentado também sobre comissão que ocorreu em relação à Eco 92. Teve também a reunião em 2002, foi considerada a Rio mais 10. No entanto, ela foi feita lá em Joanesburgo, né? Teve como objetivo de quê? De avaliar a situação do meio ambiente global em função das medidas adotadas hoje, na Eco 92. Verificando justamente onde, nesse intervalo de 10 anos, quais foram os países que adotaram as recomendações relacionadas com preservação ambiental, né? Ou seja, definir menos o meio ambiente. Isso foi para os Estados Unidos. Na conferência foram muito vagos e sem prazos para alcançar os objetivos socioeconômicos ambientais colocados, certo? Então, que é justamente os países ricos, os países pobres. Aí, pessoal, devido à opinião pública, né, e das agências ambientais, fez com que determinadas indústrias transferissem suas plantas industriais, né? Ou seja, para ter o controle, para verificar quais indústrias poluem mais e quais poluem menos, e quais indústrias estão seguindo o princípio de desenvolvimento sustentável e quais não estão seguindo. Então, os problemas ambientais dos países nórdicos estão relacionados com o desenvolvimento excessivo, né? Ecologicamente irracional, e não pode classificar-se como sustentável, ou seja, é o inverso de sustentável. Um exemplo é o aquecimento global. Né? Certo, pessoal? A gente havia comentado que caracterizou mais nesse período. Aqui já é a divisão entre o comunismo e o socialismo, que é justamente a queda do Muro de Berlim, caracterizou isso. Certo? Então, também, antes da gente finalizar a aula, eu só queria comentar, né, que foi também nesse período, pessoal, de 70 em diante, que surgiram as ONGs, ou seja, organizações não governamentais relacionadas com o meio ambiente, certo? Onde o papel das ONGs foi muito importante, pois elas começaram a mostrar para a população qual o comportamento ecológico, as vantagens que seria se a população adotasse esse comportamento ecológico, e também teve um papel muito importante na parte de monitorar e fiscalizar as empresas, ou seja, as empresas que estavam agindo ilegalmente, de forma irracional, ecologicamente, as ONGs sempre faziam denúncias, certo? Então foi muito importante o surgimento das ONGs, né? Que a cada ano que passou, né? Desde 70 até 2000, surgiram inúmeras ONGs a cada ano, certo? Então, pessoal, uma das principais ONGs nesse período de 60 e 70 foi a Friends of Health International, a Greenpeace e a WWF, certo? Então, o papel das ONGs foram bastante fundamentais no combate, né, a empresas ou populações que não utilizavam o critério de desenvolvimento sustentável. Então é muito importante que podemos encontrar ONGs que têm atuação localizada, como poucos filiares, esse exemplo bem aqui, ó, a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, ou seja, recurso mínimo, né, como também ONGs de ação global, com milhares de filiados e doadores, que é um exemplo do Greenpeace. Certo, pessoal? Então, vamos encerrar a nossa aula. Então, nos vemos na terceira aula. Obrigado a todos. Tchau.